Olá galera, meu nome é Afonso Milagre, eu sou acadêmico de Sistemas de Informação, sétimo período, e vou fazer para vocês aqui uma videoaula com o tema Introdução à Rede de Computadores. Então nós vamos agora aqui acessar nosso PowerPoint aqui, para que a gente possa dar início a essa nossa aula da matéria Estágio Orientado 1. Então eu agradeço a vocês aí. E aqui nós temos o nosso bonequinho aqui que representa a construção de uma rede de computadores. E vamos dar início então a essa aula. Introdução à rede de computadores. Quando se fala de rede de computadores, a maioria pensam em uma série de computadores ligados entre si, por meio de cabos, para trocarem dados, ou então em algo maior como a internet. Então essa visão de série de computadores ligados ou até mesmo a internet é uma visão um pouco exagerada, pois uma rede de computadores ela pode ser formada com apenas dois dispositivos, ou dois computadores, um computador e uma impressora. Então, como funciona uma rede? Vou dar um exemplo clássico aí para quem curte jogos. Por exemplo, o Need for Speed. Ele é um jogo que ele permite jogar em rede. Ou seja, você vai conectar dois computadores, por exemplo, o meu computador e o computador do meu adversário, por um cabo de rede, criar o jogo em rede e pronto, temos uma rede formada. Então, isso é uma rede, simples assim, dois computadores interligados por um cabo. Uma boa definição de rede de computadores é um conjunto de dois ou mais dispositivos, como eu havia citado há tempos atrás, que se utilizam de um conjunto de regras para que haja uma comunicação entre eles, regras essas chamadas de protocolos. Esses protocolos ele é uma parte mais aprofundada dessa nossa aula de redes. Então, no final dela eu vou abranger mais lá através do modelo OSI. Então temos aí que uma rede são dois dispositivos que se utilizam de um conjunto de regras, ok? As redes de computadores nasceram da necessidade de compartilhar dados, também como recursos, como impressora, armazenamento de dados e permitir a comunicação entre usuários. Como assim permitir a comunicação dos usuários? Vamos citar o caso do MSN. Hoje em dia já não é tão usado devido ao Face, mas o MSN é um exemplo clássico de comunicação entre usuários, onde eu, aqui do norte do país, Rondônia, posso me comunicar com outra pessoa lá de São Paulo ou Brasília, de qualquer lugar do mundo, através dessa comunicação que a rede de computadores nos permite, através desses recursos. E um clássico aí como recurso de impressora é a transferência de dados do computador para uma impressora, onde ela vai imprimir isso aí numa folha, certo? Temos os tipos de redes. Temos as redes locais ou as redes LANs, a local area network, ou ainda rede local. A rede de computadores utilizadas na interconexão de equipamentos, processadores, com a finalidade de troca de dados. Ou seja, por exemplo, nós temos uma imagem aqui ilustrativa, que é uma rede do tipo cliente-servidor, onde nós temos lá no final dessa rede a impressora ligada ao servidor, que ao servidor nós temos 3 computadores, que é a estação de trabalho, e um que é o computador cliente, ligado a este servidor, que vai fazer a transferência de dados dos computadores até chegar lá na impressora. Então essa aí é uma rede local. A rede local que ela é usada dentro de um prédio para interligar uma empresa, computadores e impressoras. Pode ser assim, no máximo, entre 2 prédios vizinhos, o nome local. Assim, e já um pouco mais, temos o segundo tipo, que é a network,
que a rede é o nome dado às redes da cidade, que empresas em bairros diferentes se conectam entre si. Ou seja, se eu possuo uma empresa no centro da cidade e eu tenho uma filial lá na área norte dessa cidade, meio distante, eu vou poder conectar a minha matriz com a filial através desse tipo de rede, que me permite aí abranger uma área maior do que a rede LAN. Então, através disso eu posso interligar as duas empresas aí, a matriz e a filial, para ter essa conectividade entre elas, ok? E temos também um terceiro tipo de rede, que é as redes WANs. Elas são diferentes das redes locais em vários aspectos. Enquanto uma rede local conecta computadores, periféricos e outros dispositivos em um único prédio, a outra área geográfica menor, uma WAN, permite a transmissão dos dados em distâncias geográficas maiores. Maiores, que eu quero dizer, são por todo o resto do mundo, pois as redes LANs, elas vão se conectar a essas WANs, e daí então as WANs vão se conectar a diversos outros computadores, outros usuários em qualquer lugar do mundo, ok? Então as redes LAN são redes locais, redes feitas em um prédio, dentro de um prédio, ou uma casa onde eu posso conectar os meus computadores, abrir a internet Wi-Fi para mim conectar os notebooks. As redes MANs, que é as metropolitanas, que eu posso conectar aí duas empresas dentro de uma cidade, e as WANs, que abrange que todas as outras duas juntas. E temos aí de como seríamos na primeira cima das fotos, nós temos a nossa rede WAN, que você pode ver que ela interliga ali pela linha amarela dela 1, 2, 3, 4 continentes diferentes. Então, atando ali continentes, temos uns continentes, 4, ok? Então a área geográfica da rede WAN é imensa, super extensa. E temos aqui nessa segunda parte aqui, dentre as linhas pontilhadas, a foto da nossa rede WAN. A rede WAN aqui que ela pode aqui conectar, vamos supor que esses prédios sejam de empresas diferentes. Então nós temos uma empresa, nós temos duas empresas, 3 empresas, 4 empresas, ou seja, e aqui no outro nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode aí interligar diversas empresas e filiais, matrizes e filiais dentro de uma cidade. Que essa rede WAN, logo depois de conectada, ela vai entrar-se na rede WAN para poder ter acesso aí às demais localidades do mundo. E na nossa parte inferior aqui da nossa imagem ilustrativa, temos as redes locais, onde nós temos um único edifício que é feita essa ligação, essa conectividade LAN. Temos outro edifício, outro, ou seja, 4 edifícios, cada qual com a sua rede LAN. Onde fosse a main, a gente teria esses 4 aqui interligados num só. E a nossa rede LAN, obviamente, conecta-se aqui com a nossa rede WAN. Desculpa aí. Ok? Então, os 3 tipos de internet, de redes, perdão, os 3 tipos de redes. Ok? E aqui, como havia dito lá, esse aqui é o nosso modelo OSI, que ele é subdividido em 7 camadas. 7 camadas essas que começam da 7ª para a primeira. A 7ª camada, que é a aplicação. A 6ª, que é a apresentação. A 5, que é a sessão. A 4, que é o transporte. A 3 é a rede. A 2, chamada de ligação de dados. E a 1, que é a física. Então, aquelas regras citadas lá no nosso slide 3, onde a gente diz aqui que temos um conjunto de regras para que haja uma comunicação entre eles, regras essas chamadas de protocolos. Então essas regras são pré-definidas nessas 7 camadas aqui do nosso modelo OSI.
Então, assim, para ficar um pouco mais claro o que é o modelo OSI, eu vou fazer aqui vou abranger um pouquinho mais do modelo OSI. O modelo OSI usado para entender como os protocolos de redes funcionam. Ou seja, nosso modelo OSI, o funcionamento dos... Normalmente, quando o guia do estudante, o papel do modelo OSI é padronizar a ordem em que a pilha de protocolos fazem essas coisas. Ou seja, o modelo OSI é para padronizar, organizar a ordem que as coisas. Dois podem ser incompatíveis, mas irem o modelo OSI, ambos farão as coisas na mesma ordem, ajudando aos desenvolvedores de software a entender como eles funcionam. Então, nosso modelo OSI ele nos padroniza. Então, o objetivo dele é padronizar, ordenar a pilha de protocolos, certo? Então, aqui termina a nossa videoaula de estágio 1 e agradeço. Até mais. Afonso Milagre se despedindo.